Amém. Antes de sentar, abra comigo o Evangelho de Marcos. Quero estar com os irmãos nessa noite, mais uma vez. Que Deus possa falar conosco, que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Evangelho de Marcos, capítulo 11. Capítulo 11 do Evangelho de Marcos. Vamos ler do versículo 20 ao 26. Marcos 11, 20. Acharam aí? Amém. Em nome de Jesus. Acompanhe na sua Bíblia. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse: Jesus, mestre, olhe, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao qual Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê, se fará aquilo que diz, e será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. E quando estiver orando, entendes alguma coisa, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não vos perdoardes, também o vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Pode tomar o seu lugar. Em nome de Jesus. Eu quero estar pedindo para os irmãos que aguente aí, né? Não levante agora para estar indo ao banheiro, não que seja proibido de maneira alguma, tá certo? Porém, vamos evitar, pelo menos nesse momento, nesse período da palavra, para que não possamos nos distrair. Hoje estaremos eu quero estar falando com vocês a respeito de fé. Essa passagem aqui, né, uma passagem, creio que conhecida de muitos. Jesus sai da casa de Lázaro e vai subindo a Jerusalém. E ele, no meio do caminho, teve fome. Quer ver o versículo 11? Volte um pouquinho no verso 13. Vamos pegar do 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Ponto. Então nós vemos aqui algo interessante, que Jesus, ele teve fome, estava com os seus discípulos, estava se dirigindo a Jerusalém, saiu da casa de Lázaro, seu amigo, sempre ele ficava hospedado ali em Lázaro, em Betânia. Agora subindo, ele teve fome, e de repente ele vê uma figueira cheia de folhas, e vai procurar figos, e não encontra nada. E o interessante é que, se você analisar friamente, aqui tem uma observação de Marcos: não era tempo de figos. Amém, meus irmãos? Obviamente Jesus, mestre que era, como sempre foi e é, ele estava ali querendo ensinar algo aos seus discípulos, assim como quer ensinar a nós hoje. Então, obviamente, Pedro, que era muito observador e também, né, atirado, vamos pôr assim, quando eles voltam de Jerusalém, eles passam pelo mesmo lugar, pela mesma passagem, e Pedro observa que a figueira tinha secado inteirinha, desde as raízes. E aqui chega o ponto em que Jesus queria trabalhar e quer trabalhar conosco. A hora que Pedro observa, fala assim: mestre, olha só essa figueira que o senhor falou ontem de manhã, olha só que coisa, tudo seco. Ontem estava cheia de folhas, hoje não tem mais nada. E Jesus responde no verso 22: tendes fé em Deus. Amém, meus irmãos? Fé. Eu quero dizer o seguinte: fé é algo muito interessante que precisamos, pois a palavra diz no livro de Hebreus, no capítulo 11, onde relata e faz aquela
galeria dos heróis da fé, tem uma palavra muito importante para cada um de nós: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, meus irmãos? E aqueles que a buscam serão recompensados. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. E o que o Senhor queria, assim como quer conosco, ensinar através disso. Ele vira e fala: tende fé em Deus. Agora ele continua, versículo 23: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, e será feito. Amém? Obviamente nem o próprio Senhor Jesus fez tamanha coisa, não que ele não pudesse, de fazer com que um monte saísse daqui e fosse para outro local. Mas o que o Senhor está querendo mostrar, e conosco da mesma maneira, Ele é Deus do sobrenatural. Amém, meus irmãos? A primeira coisa que precisamos entender que o nosso Deus trabalha naquilo que para nós, muitas vezes, seres humanos, é impossível. E tudo está alicerçado no coração. A fé tem um local, é o nosso coração. A fé, ela não está nas dispensações de Deus, muito menos na dispensação da graça. A fé está alicerçada em nosso coração. Aqui ele diz muito bem claro, ele estava querendo ensinar aqueles homens a ter fé, e hoje também ensinar a cada um de nós. Ele fala assim: olha, primeiro tem que crer no coração. Fala assim: crer no coração. A fé não é sentimento, meu irmão. E nós precisamos entender esse princípio. A fé não é sentimento. É óbvio que nós, seres humanos, temos a tendência de querer sentir. Por isso que no livro de Hebreus, aquilo que as crianças aprendem, na escola bíblica, aprendem nas salinhas, a fé é a certeza das coisas que se esperam, mesmo que eu não veja. Então nós vemos claramente aqui que ver está ligado aos nossos sentimentos. Eu vejo, eu toco, eu apalpo, eu sinto. E o que o Senhor está mostrando é que a nossa fé não pode estar alicerçada, não pode estar junto com os nossos sentimentos. Não que nós não tenhamos sentimentos, não que a gente não venha a ter sentimentos, porém nós temos a tendência de caminhar em cima de sentimentos. E o Senhor está falando: olha, não é sentimento. Amém, meus irmãos? Interessante que mesmo depois do sacrifício de Jesus, sua morte e ressurreição, a vitória que nos dá, nós vemos que o Senhor nos garante não uma vida perfeita, mas o Senhor nos garante uma vida vitoriosa. Amém, meus irmãos? Fala assim: não temos garantia de uma vida perfeita. Obviamente estou falando da vida aqui, enquanto caminhamos nesta terra. Amém, meus irmãos? Então nós precisamos entender esses princípios para que possamos caminhar pela fé. E aqui também, obviamente, o Senhor fala algo muito importante. Versículo 25: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Então a questão da fé está intimamente ligada ao perdão. Não tem como eu querer andar pela fé se eu não entender o princípio do perdão. A fé não é crença. Muito é popular nós acharmos que a fé é crença. Isso veio até nós. Todos falam a respeito de fé como uma crença. Não é crença, porque a crença é passiva, a fé é ativa.
A crença fica aguardando, esperando. A fé age antes de esperar. Quando nós falamos de fé, nós entendemos também que a fé não é conservar aquela confiança de palavras positivas. Eu creio, será feito, eu determino, eu creio, eu creio, eu creio, achando que com vãs repetições as coisas vão acontecer. De maneira alguma. A fé não está pautada nisso, não está pautada na questão de crença. A fé é relacionamento íntimo com Deus. A fé está no relacionamento íntimo com Deus, e isso se dá no nosso coração. A fé habita no nosso coração. Pastor, mas é tão complexo esse negócio de fé, né? Não, meu filho, complexo é o coração do homem. A fé é simples, tão simples que é 2 letrinhas, F-E e um acento. A fé é simples. Agora o coração do homem é complexo. E se nós não entendermos esses princípios, se nós não tomarmos posse para a nossa vida, de maneira alguma vamos usufruir da bênção de Deus. Então, obviamente, o inimigo faz de tudo para que a gente possa perder a nossa fé. Ele vai fazer de tudo. E uma das coisas, óbvio, nós precisamos entender em cima dessa palavra, é o meu relacionamento com o outro. E se eu não entender a questão do perdão, quantas vezes for necessário, eu preciso perdoar. E se eu não fizer isso, eu não sou perdoado. Se eu não sou perdoado, o meu coração está contaminado. Se o meu coração está contaminado, a fé não vai prevalecer. Não adianta. E a questão do perdão é primordial. Quando nós vemos essa palavra, vai comigo rapidinho, Evangelho de Lucas. Nós temos algo semelhante, agora não por Marcos, mas por Lucas, o médico amado. Capítulo 17 de Lucas. Nós vemos aqui o capítulo 17 e o início do 18. O Senhor Jesus fazendo um alerta a respeito dos tempos que estamos vivendo hoje. Aqui no 17, no início, diz assim, ele começa a respeito de escândalos. Disse Jesus aos seus discípulos: é impossível que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem vierem. Amém? Aqui novamente, o próprio Senhor Jesus tratando a questão da fé. E algo que nós temos observado nesses dias, que mina a fé, que entra no nosso coração, são os escândalos. Quantos hoje não estão desviados por causa de escândalos? Quantos não estão fora da bênção de Deus e não conseguem usufruir, né, dos benefícios da fé por causa de escândalos que viram, que participaram, e que isso, que aquilo? E o Senhor Jesus, ele começa a dizer, agora novamente ensinando a respeito da fé. Ele fala, olha, virão escândalos. Fala assim comigo, virão escândalos. Se prepara, meu filho, porque escândalos virão. E obviamente, escândalo é quando acontece algo onde você não imagina que possa acontecer. Eu nem preciso dizer tantos escândalos que têm acontecido ultimamente no meio daqueles que se dizem cristão do Senhor. Versículo 2 no capítulo 17, continuando: melhor que fora que lhe pusesse no pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar, do que fazer tropeçar um destes meus pequeninos. Então ele começa a dizer, e ele fala novamente: olhai para vós mesmo, se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, 7 vezes no dia vier a ter contigo e disser arrependo-me, perdoa-lhe. Amém, meus irmãos? Então esse é o primeiro ponto quando nós falamos a respeito de fé. Nós temos que liberar perdão.
Pastor, mas eu já perdoei uma vez. Então perdoa a segunda. Ah, mas já foi a terceira. Perdoa a quarta. Ah, mas já foi a quinta, a sexta, a sétima. Quantas vezes for necessário, libere perdão. Porque quando liberamos perdão, nós vamos limpar o nosso coração, que é o local onde habita, permanece e age a nossa fé. Então o Senhor começa a explicar. Ele começa a falar novamente com os seus discípulos. E olha só o versículo 5. Disse-lhe então os apóstolos: Senhor, aumenta a nossa fé. E aqui vem uma palavra de Jesus novamente, interessante, que agora passado quase um ano, novamente ele falando aos seus apóstolos, ensinando a respeito de fé. Versículo 6. Respondeu o Senhor: se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira: desragai-vos daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então a fé não anda nas coisas naturais. A fé não é sentimento. A fé age no espiritual. Amém, meus irmãos? E nós precisamos entender esses princípios na nossa vida. E ele vem falando aqui várias coisas. Então ele fala a respeito dos escândalos, ele fala a respeito novamente do perdão. E perdão não é sentimento. Fala assim: perdão não é sentimento. Ai, pastor, eu perdoei, mas eu ainda estou sentindo isso, aquilo. Repreende, meu filho. Deixa Deus agir. Perdão é dom de Deus. Eu já falei aqui repetidas vezes e volto a falar novamente. O perdão é uma via de mão dupla. É diferente da desculpa. Pede desculpa àquele que erra, amém? Pede perdão àquele que erra ou àquele que é errado, independente se é para lá ou para cá, daqui para lá, de lá para cá. Então o perdão é uma via de mão dupla. O perdão é dom de Deus. Por isso que quando é falado, é declarado a palavra perdão, o impacto é sempre maior. Eu não sei se vocês já passaram por essa experiência. Coisas simples no nosso dia a dia. Erramos, falhamos, sim. E às vezes você fala assim: oh, desculpa, Marta. É uma coisa. A hora que você fala: me perdoa, o impacto é outro. Porque quando nós falamos e clamamos o perdão, declaramos o perdão, aí, meu filho, Deus entra na jogada. Aí a questão não é mais de sentimentos humanos, é o agir sobrenatural do Senhor. Ai, mas e depois? Depois Deus vai tratando os sentimentos. Então o Senhor fala novamente, ensinando, voltando a ensinar seus discípulos, seus apóstolos, a respeito de fé. Ele fala de que virão escândalos. Se prepare, porque virão escândalos. E nós já estamos nesse tempo. Mateus 24, quando Jesus falou que aquilo que precederia a sua vinda, o princípio das dores, nunca se viu tantos escândalos como esses dias. Ele falou: virá. Porém, nós não podemos deixar que os escândalos venham minar a nossa fé. Amém? E isso é importante, por isso que ele vem falando. Outra coisa, eu vou falar rapidamente aqui para nós irmos um pouco mais para frente. Do versículo 11 para frente, vem a questão dos 10 leprosos. Jesus está caminhando com seus discípulos, acaba de ensinar, falar a respeito dos escândalos, falar a respeito de fé. De repente, ele passam por uma região na Samaria, onde tinha a cidade dos leprosos. Haviam cidades de leprosos, 3 principalmente. E eles ficavam ali isolados. E eles vêm clamando, pedindo para o Senhor, pedindo para Jesus a cura. E ele cura os 10 leprosos. Amém, meus irmãos? Olha só que interessante. Vamos ler aqui rapidinho. Versículo 11. Indo ele a Jerusalém, passou pelo meio da Samaria e da Galileia. Entrando em certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, dos quais se pararam de longe. Tinha que parar, o leproso tinha que parar pelo menos a 1000 passos. Ele carregava guizos e balançava. Ele, quando caminhava, ele tinha que dizer: leproso, 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 para não contaminar ninguém. E eles obviamente tinham ouvido falar de Jesus, e de longe eles clamaram:
Versículo 13: e clamaram: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Jesus, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrais aos sacerdotes. Indo eles, ficaram limpos. Amém, meus irmãos? Não vou entrar em detalhe aqui, mas tem no livro de Levítico a lei a respeito dos leprosos. Quando um leproso era curado, ele tinha que se apresentar ao sacerdote. Ele tinha que mostrar, ele tinha que levar uma oferta, que era um animal branco ali, um animalzinho, uma pomba, uma coisa assim, para ser sacrificado em gratidão pela sua cura. E aí o sacerdote examinava e dava como curado. Então ele falou: olha, vai lá, se apresenta ao sacerdote. Eu imagino o seguinte: obviamente eles caminharam pela fé, porque você vê que quando eles se propuseram a ir até o sacerdote, eles foram curados. A cura aconteceu no decorrer daquilo que eles estavam fazendo. Versículo 15: um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés de Jesus com o rosto em terra, dando-lhes graças. E esse era samaritano. Jesus perguntou: não foram 10 que foram limpos? Onde estão os outros 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Meus irmãos, preste atenção. Eu quero deixar claro aqui que, independente do que Deus já fez vida, e eu creio que Deus já fez muitas maravilhas na vida de cada um de vocês, já houve muitas curas sobrenaturais, já houve coisas aí, olha, maravilhosas. Porém, a fé vai prevalecer naquele que volta e reconhece que o Senhor é Senhor dos senhores, aquele que dá glória a Deus. Uns são somente curados, outros são curados e salvos. Há diferença grande nisso. Aqueles 9 foram curados, e eu tenho plena certeza que Jesus depois não falou assim: ah, você vai ver, meu filho, agora vai ficar leproso de novo. Não. Porém, um foi curado, e isso está ligado ao coração. Amém? Aquele camarada, a hora que ele viu que a sua pele tinha se regenerado, a hora que ele viu que a sua mão, seus dedos não estavam caindo mais, a hora que ele começou a observar, ele falou assim: eu vou no sacerdote, mas antes disso eu vou dar glória a esse que me curou. E quem te cura é o Senhor. Amém, meus irmãos? E isso também é questão de fé. E tem muita gente no meio da igreja que foi curado, foi transformado, foi liberto, porém não volta para agradecer ao nosso único e verdadeiro Deus. E depois Jesus vem falando, então ele vem numa série de ensinos aqui. Ele fala da sua vinda súbita. Ele fala: olha, se preparem, porque a vinda do Senhor será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Não tem como prever nem falar. Então, obviamente, ele estava falando tudo isso, ele estava ensinando, ele estava novamente batendo na questão da fé, porque depois ele usa uma parábola, capítulo 18. Vai comigo rapidinho. A parábola do juiz iníquo. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer. Amém, meus irmãos? Fala assim: orar sempre, sem esmorecer. Isso é muito importante. A constância faz parte da fé, e nós vamos entender esse princípio para a nossa vida. Aí ele conta uma parábola. Jesus usava muito a questão de parábolas, fazer analogias para compreender melhor aquilo que ele estava falando. No versículo 2: havia numa cidade, certo juiz, que não temia a Deus e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele, dizendo-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva vem e me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais.
Versículo 6, disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos escolhidos que clamam a Ele dia e noite, ainda que faça esperar? Amém, meus irmãos? Presta atenção, repete comigo: ainda que faça esperar. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? E novamente aqui a questão da fé. Eu preciso entender que nós devemos orar, pedir, e a nossa oração deve estar linkada com o perdão. Se eu tenho algum ódio, algum rancor, qualquer coisa no meu coração, que não liberei perdão, não perdoei, meus irmãos, a minha oração não será atendida. E se a minha oração não for atendida, a minha fé vai para o balaio. Obviamente, porque o sobrenatural de Deus não pode ser executado num coração que está contaminado. E nós precisamos entender que às vezes, e esse ponto eu quero pegar agora, quando falamos de fé, sempre vem essa questão do perdão, e realmente não tem como, não existe você querer ter fé e esperar o sobrenatural de Deus se você não libera perdão, se você não entende a questão do perdão. Agora tem outro detalhe, fala assim comigo: às vezes Deus faz me esperar. Às vezes faz esperar. E esse é o ponto que nós devemos tratar agora. Esse é um ponto primordial quando nós falamos de fé. Deus é Pai. Você crê nisso? Eu sei que quando fala isso tem alguns que tem algum trauma, carrega trauma por causa de problemas de pais aqui na terra e etc. Mas eu quero dizer o seguinte: Ele é Pai e Ele é bom. Você crê? E quando nós entendemos esse princípio, eu preciso também entender que, como Pai, às vezes Ele fala sim, às vezes Ele fala... Você já falou alguma vez não para o seu filho? Se você quer ter um filho que seja muito bem educado, você não pode simplesmente ir com sim, 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 sim. Por quê? Porque não dá valor. E Ele, sendo Pai, Ele quer que a gente venha dar valor para as coisas. E às vezes, meu irmão, quero deixar aqui bem claro, porque algo que atrapalha também a nossa fé, que contamina o nosso coração, é quando nós esperamos algo de Deus, e aquilo que eu espero não é contra a palavra do Senhor, não é nada que vai contra os desígnios de Deus, mas de repente a coisa não vem, porque o Senhor fala não. E quando Ele fala não, às vezes é por um período, às vezes é por um tempo. Às vezes esse tempo pode ser mais longo, mais curto, dependendo de cada caso. Porém, uma coisa eu quero que você entenda: nós não caminhamos em emoções, em sentimentos. Por isso muitas igrejas aí ensinam, e é muito melhor você falar em sentimento, em arrepios e etc, isso e aquilo, onde fazem uma distorção dizendo que isso é fé. Muitos começam a declarar coisas materiais, sendo que aqui na terra nós estamos de passagem, meu irmão. É claro que o Senhor quer que você tenha e coma o melhor dessa terra. Você crê nisso? Eu também creio. Porém, nós precisamos entender que precisamos conscientizar e agradecer e ser grato a Deus pelo que Ele tem proporcionado na minha vida hoje. E nós ficamos fazendo comparações. Cuidado com as comparações. Ficamos comparando a minha vida com a vida do outro, a vida do outro com a vida do outro, assim vai. E quando nós começamos a usar essas comparações, nós saímos e vamos deixando o sentimento agir.
Começamos a ficar com raiva, começamos a ficar com rancor, começamos a achar que Deus não é bom, e porque o outro faz comigo não faz, e isso e aquilo, e isso vai bloqueando, vai contaminando o nosso coração. E obviamente Satanás, a hora que ele vê que ele está conseguindo isso, ele vai jogando mais coisas ainda, para que você fique comparando, fique vendo, para que não possa usufruir da bênção de Deus na sua vida. Então agora não estou falando de outros, agora estou falando comigo. Agora Deus fala com você. Não precisa nem responder para mim. Mas você é feliz com a sua vida hoje? Tem muitos que acham que não. E quando você já começa a agir dessa maneira, o seu coração já está sendo contaminado para que você não possa usufruir das bênçãos da fé. Ai, mas eu queria uma vida perfeita. Eu já falei que Deus nunca prometeu perfeição nessa vida. A perfeição será na eternidade. Amém, meus irmãos? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E isso nós caminhamos pela fé. E se você acha que só tem problema na sua vida, as coisas começam a complicar. Quando nós não somos gratos a Deus por todas as bênçãos e benefícios que Ele tem feito na nossa vida, e isso começa a contaminar o nosso coração. E coração contaminado, cheio de complexos, cheio disso, cheio daquilo, como que a fé vai agir? Então nós precisamos entender. Fala assim: gratidão em tudo. Amém, meus irmãos? O seu coração precisa estar limpo. O meu coração, o nosso coração. Então agora não estou falando de terceiros. Eu não estou falando daqueles que fizeram isso ou aquilo contra mim, contra a minha pessoa, que eu devo liberar perdão. Agora estou falando do próprio eu. Eu preciso ser grato a Deus. Eu vou pegar um exemplo rapidinho na palavra do Senhor. Abra no Antigo Testamento, 1 Samuel, rapidinho. Tem aqui uma personagem bíblica interessante, que a Bíblia, toda a Bíblia foi inspirada por Deus para o nosso ensino. Você crê nisso? Tem gente que fala assim: o Antigo Testamento não serve, rasga, joga fora. Não, meu filho, Antigo, Novo, tudo. Porque o Senhor vai ensinando, Ele sempre ensinou, Ele sempre mostrou. E aqui nós vemos algo interessante. Eu vou falar a respeito de Ana. Ana foi mãe de Samuel. Samuel foi um grande profeta de Deus. Ele fez a transição, amém, dos profetas para os reis. Foi um homem de Deus usado com poder e autoridade. Porém, aqui tem algo interessante para aprendermos a respeito da ingratidão, da exclusão, do se colocar às margens, daquele que se acha coitadinho, porque não entende o não de Deus. Capítulo 1 de 1 Samuel. Acharam aí? Eu amo esse barulhinho de folha de Bíblia virando. Capítulo 1. Houve um homem em Ramataim Sofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Gerão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Eframita. Tinha ele duas mulheres, uma delas era Ana, a outra Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não os tinha. Vou fazer uma pausa aqui. Era usual aquele tempo, quando a mulher não tinha filhos, você arrumar outra para que pudesse gerar descendência. Aquele tempo. Amém, meus irmãos? Quero deixar bem claro aqui. Então, aqui nós vemos Ana num problema muito grande, com uma oposição que era Penina, aquela que tinha filhos, e ela que não tinha filhos. Continuando, versículo 3.
Subia esse homem à sua cidade de ano a ano para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofne e Finéias, e os 2 filhos dele. No dia em que Eucana sacrificava, dava porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava a porção dobrada, porque ele a amava, ainda que o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Pausa. Então nós vemos aqui que Eucana, esposo de Ana, ele todo ano subia e sacrificava, adorava ao Senhor. Ele entregava sacrifícios e louvores ao Senhor. E quando nós vemos isso no livro de Levítico, quando eu entrego sacrifícios e louvores, parte e volta para mim em gratidão. Deus recebe algumas partes, outras voltam. E isso que ele recebia de volta, ele dividia entre Penina, a mãe dos filhos, entre os filhos, e uma porção dobrada para Ana. Interessante, porque mesmo assim, Ana não entendia o não de Deus com relação a ser mãe. E não que Deus estava castigando Ana, Deus estava ensinando, como quer nos ensinar hoje, que quando Deus quer, Ele faz. Amém, meus irmãos? Não se preocupe, porque no tempo de Deus, na hora de Deus, as coisas vão acontecer. Porém, nós devemos entender, se nós não limparmos o nosso coração, se nós não entendermos os princípios de Deus, o que aconteceu com Ana? Ana ficou comparando com Penina. Penina tinha filhos, mas não tinha marido. Ana tinha marido, mas não tinha filhos. Uma queria da outra queria da uma. Coisa que só acontecia naquele tempo. Vocês já repararam isso? As comparações, os desejos. Obviamente, Ana ficava pensando, eu imagino aqui comigo, fala assim, por que ela tem, por que eu não tenho? Porque Deus. E achava-se inferiorizada. E tem muita gente dessa maneira. Tem muita gente comparando a sua vida com a vida de outros. Tem muita gente aguardando coisas, e Deus está falando, eu não te dou por enquanto. Enquanto você não limpar seu coração, enquanto você não entender o meu princípio, enquanto você não deixar o meu agir no seu coração pela fé. Ana nem usufruía. Eucana fazia o banquete, chamava os filhos, chamava a Penina, mãe dos filhos, e dava a Ana a porção dobrada, e ela nem comia, porque ela se achava inferior. Vocês já repararam que nós temos isso? E isso é uma coisa que tem que ser tratado naqueles que querem o sobrenatural de Deus. Você quer um milagre de Deus, meu filho? Você quer ver pela fé Deus agir? Então pare de comparar. Quem tem cabelo crespo quer ter cabelo liso. Quem tem cabelo liso quer ter cabelo crespo. Quem tem cabeleira quer ficar igual o pastor Maurício. Nós ficamos nessa questão. Quantos jovens, quantos adolescentes estão perdendo de usufruir da bênção de Deus por causa das comparações? Porque o mundo dita regras, o mundo dita normas, enquanto eu devo aguardar a minha resposta em Deus. Não é que Deus não queria que Ana tivesse filhos, ou deixasse de ter filhos. Não que Deus é carrasco. Mas o coração de Ana estava contaminado, por causa das comparações. Eu quero filhos. E Penina, eu quero marido. Uma tinha marido, outra tinha filhos. Agora as coisas só mudaram, porque a gente vê essa passagem aqui, para quem conhece, para quem já leu 1 Samuel, conhece a história. De repente, ela pede e Deus atende, e ela fica grávida de maneira sobrenatural. Aquela que era estéril fica grávida, aquela que não podia ter filhos fica grávida. Esse é o nosso Deus que age pela fé. Amém, meus irmãos? Porém tem algo importante aqui.
Enquanto ela ficou comparando, enquanto ela ficou se excluindo. Muitos dentro da igreja se excluem, porque se acha inferior, porque acha que não é merecedor. Ana não achava merecedora da porção dobrada das bênçãos que Deus estava dando a ela através de Eucana. E quantos não estão agindo dessa maneira? Além de agir dessa maneira de exclusão interna dentro do corpo de Cristo, ainda acaba contaminando o coração, como Ana estava contaminada, porque ela ficava comparando com a outra. Versículo 6: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Eu fico imaginando a cena. Ana pedindo filho, pedindo filho, pedindo filho. A cada 9 meses passava: Penina, estou grávida de novo. Pelo tamanho da barriga, acho que vai ser gêmeos. Lero, lero. Passava mais 9 meses, vinha ela de novo. Puxa. Quando nós ficamos em comparações, quando nós não deixamos o Espírito tratar o nosso coração com comparações e entender, como Ana teve que entender, que o não de Deus era por um determinado tempo. Enquanto ela não entendeu isso, ela não pôde usufruir da bênção e do milagre do Senhor. Um pouquinho mais para frente, versículo 9: então Ana se levantou depois de comerem e beberem em Siló. Ora, Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto com o pilar do templo do Senhor. Ela, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Amargura de alma. Sempre quando você vê alma, nós estamos falando de sentimentos. Quando você fala de sentimentos, nós estamos falando de coração. Ela tinha o coração amargurado. E o que aconteceu? Agora sim, versículo 11: ela fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente te atentares para a minha aflição, a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho ao Senhor, darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. Demorando-se ela a orar perante o Senhor, Eli prestou atenção à sua boca. Ana só falava no coração. Fala assim: falava no coração. Seus lábios se moviam, mas não se ouvia a sua voz. Eli a teve por embriagada. E esse vem um ponto aqui. Meus irmãos, se eu tenho problemas, se eu tenho ainda algo no meu coração que precisa ser tirado, você deve falar com Deus. Amém, meus irmãos? Para de ficar anunciando nos 4 cantos da terra. Enquanto Ana não entendeu esse princípio, enquanto ela não falou com Deus, ela ficava amargurada, ela ficava ressentida, ela ficava sem comer, ela não aceitava nem os benefícios que estava tendo naquele momento. Por quê? Porque havia um coração amargurado. Enquanto ela não falou com Deus, enquanto ela não abriu os seus lábios ao Senhor, enquanto não falou: olha, Senhor, mexe comigo, dá um alô, eu vou reconhecer o que o Senhor tem feito. Senhor, faz uma diferença, muda isso, muda aquilo, estou precisando disso, estou precisando daquilo. Mas a hora que ela falou direto com o Senhor, Deus abriu-lhe a madre. Amém, meus irmãos? Nasce Samuel, e depois ela teve ainda outros filhos. Por isso, hoje, nós vamos tomar posse desta palavra. Fala assim: coração limpo, para a fé agir. Amém, meus irmãos? Limpo com perdão com relação aos outros, limpo com gratidão com relação a Deus. Você é grato a Deus? Você é grato a Deus pela sua vida? Você é grato a Deus pela circunstância que você está passando? Agora o amém já muda um pouquinho. A gratidão
o reconhecimento limpa o nosso coração. E coração limpo, aí sim a fé opera. Se prepara, meu filho. Você pede, as coisas vão acontecer. Você crê? Em nome de Jesus. Fica em pé, porque é pela fé nós vamos tomar posse daquilo que Deus tem. Eu quero que com essa canção você faça uma oração ao Senhor. Eu quero que você abra os seus lábios. Entenda que a fé é o agir sobrenatural de Deus. Você crê, meu irmão? Amém. Aleluia. Deus cura, Deus liberta, Deus abençoa, Deus restaura relacionamentos. Deus põe a mão naquelas dores mais profundas do meu coração, quando eu entendo e deixo o meu coração limpo. Aleluia.